Mas antes, um segundinho, se você é fora Bolsonaro e se nessa briga você torce pra briga, eu torço pra briga. Essa fogueira eu apago com gasolina. E você, comenta aí. Você torce pra briga também? Inscreva-se aqui no canal que vamos falar sobre o Silas Malafaia. Eu vou ler exatamente o que falou o Silas Malafaia na Cruzoé sobre o Flávio Bolsonaro. Aspas aqui para Silas Malafaia. Ele disse: o Flávio tem juízo. Ele não vai votar pela legalização dos jogos. Uma coisa é viajar para saber mais sobre o assunto, outra é votar a favor, afirmou o chefe da Assembleia de Deus, Vitória em Cristo, que é a igreja do Silas Malafaia. Pois bem, ele está falando que o Flávio tem juízo e que ele não vai votar a favor disso. Por que ele diz que tem juízo? Porque ele sabe, e essa ameaça foi feita ao Jair Bolsonaro em pessoa faz 2 semanas, o Flávio Bolsonaro sabe que se ele votar a favor, e se o governo Bolsonaro começar a agir publicamente a favor desse projeto, o Silas Malafaia, no mesmo momento, ele vai chegar lá na igreja dele, na Assembleia de Deus Vitória em Cristo, e vai começar a falar para as pessoas: olha, não votem no Bolsonaro, o Bolsonaro é o demônio, ele é o falso Messias, votem em qualquer um, menos no Bolsonaro, porque esse é um projeto que vai completamente contra tudo o que o Silas Malafaia planeja para ele. E aí, o Flávio Bolsonaro, muita gente não sabe, ele foi para Las Vegas no comecinho de 2020. Ele foi com o senador Irajá Abreu, filho da Cátia Abreu, que ela foi vice do Ciro, tudo mais. Ele foi também com o Hélio Negão, que é o negro de estimação do Bolsonaro. Para falar que não é racista, ele tá sempre com o Hélio Negão, já percebeu? Mas é racista sim, a gente sabe. O Hélio Negão é só um dos sintomas do racismo do Bolsonaro. E ele foi agora que você vai ficar surpreso, ele foi com o sócio oculto da Precisa Medicamentos. Lembra da Precisa? Aquela empresa que ia lucrar um dinheirão com a vacina superfaturada da Bharat Biotech, aquela vacina Covaxin. Lembra desse caso? O governo Bolsonaro ia pagar 1 bilhão e 700 milhões por uma vacina que não tinha sido aprovada, ia pagar adiantado, ia roubar em todas as partes do processo, e tinha uma empresa intermediária, que era a Precisa, que ia levar mais de 20% da grana sem fazer absolutamente nada, só por ser empresa intermediária. Pois bem, essa empresa Precisa, ela era uma empresa mais ou menos de fachada que foi criada por amigos de políticos influentes em Brasília. Então esses políticos influentes, quando eles estão roubando dinheiro público, um deles é o Ricardo Barros, que é muito amigo dos donos da Precisa e de outras empresas aí de fachada. O que eles fazem? Eles têm esses amigos, eles criam empresas de fachada, para quê? Para que essas empresas intermediem negócios que não precisam de intermediário, no caso comprar vacina. É só falar com a empresa que vende a vacina e comprar. Não! Mas não vamos fazer assim, senão não dá para roubar dinheiro direito. Para roubar dinheiro público, fizeram como? Vamos criar aqui uma empresa para ser empresa intermediária, então essa empresa vai comprar a vacina da outra, a gente paga para essa empresa aqui muito mais. Então a vacina que custaria tanto, na verdade vai custar bem mais. E a gente pega esse dinheiro. Parte do dinheiro é dinheiro sujo. Como é que eles lavam o dinheiro? Bom, difícil lavar dinheiro, né? Alguns lavam dinheiro em igreja evangélica, por exemplo. Alguns não, alguns compram imóveis. Outros pensam, pô, uma maneira fácil de lavar dinheiro é abrindo um cassino. Então o Flávio Bolsonaro foi como sócio oculto da Precisa Medicamentos para Las Vegas. E ele conversou com vários donos de cassino, que aí pensa, alguém que já sabe, já conhece o negócio, são os donos de cassino lá nos Estados Unidos, alguns deles ligados a crime organizado. Não estou falando que os que se encontraram com o Flávio Bolsonaro são, porque ele não divulgou os nomes de todo mundo que ele se encontrou. Aí, inclusive na CPI, quando esse sócio oculto, Danilo Trento, o nome dele, sócio oculto da Precisa, quando ele foi depor na CPI da Covid, ele confirmou que ele foi para Las Vegas. Perguntaram para ele com quem ele foi para Las Vegas, ele falou que já estava tudo certo, que iam aprovar os jogos de azar, e aí começou a pandemia e não deu para aprovar os jogos de azar, porque o Congresso entrou em trabalho remoto e tudo mais, aí foi aquela loucura, e o projeto ficou paralisado. Mas ele foi para Las Vegas, ele não quis falar porque ele tinha um habeas corpus do STF que ele não era obrigado a responder tudo. Ele não quis falar, mas a CPI descobriu, pelos próprios documentos do Senado, que ele foi para Las Vegas com o senador Flávio Bolsonaro. Inclusive, descobriram até quanto ele gastou na viagem para Las Vegas. Ele gastou R$ 6.400 de dinheiro público em passagens e mais R$ 13.000 em diárias de hotel. Tudo pago com o nosso dinheiro para o Flávio Bolsonaro e com outros senadores, com o Hélio Negão, com o sócio oculto de uma empresa de lavagem de dinheiro, para Las Vegas. O Silas Malafaia sabe disso, a bancada evangélica está formando agora uma força, eles fizeram uma força-tarefa desde anteontem, quer dizer, já tem 2 dias essa força-tarefa, que é para impedir que vá à votação o projeto de jogos de azar. Eu falei aqui já, quem quiser assiste, tem
2, 3 dias atrás eu fiz aqui um vídeo falando sobre isso e falando dos motivos pelos quais a bancada evangélica não quer a aprovação dos jogos de azar. Tem muita gente que usa o argumento, e eu concordo completamente, que é parte do argumento da bancada evangélica, que é que os jogos de azar criam pessoas que ficam... Criam porque as pessoas não eram assim antes, que ficam viciadas, que gastam tudo, desgraça famílias, tudo mais. O argumento de quem é a favor é de que 18 dos 20 países do G20, os jogos de azar são legalizados e que esses países têm algumas maneiras, alguns mecanismos para identificar as pessoas que são viciadas, para impedi-las que elas possam, para que elas não joguem mais. Aí colocaram no projeto de lei, fizeram comecei a ler partes do projeto, né? Fizeram um artigo novo que os próprios familiares, se tiver alguém que está viciado em jogo de azar, perdendo muito dinheiro, os próprios familiares podem colocar essa pessoa numa lista e essa pessoa fica banida de entrar em cassinos, em bingos. Mas eu te pergunto, você acha que isso vai funcionar? No Brasil, você acha que vai funcionar? Nossa, o familiar chega e fala, olha, o meu pai ali está viciado em jogo de azar, vou colocá-lo aqui numa lista, quando ele entra no cassino ele é proibido. Aí o cara vai no bingo da esquina, lá em outro. Pois bem, estão fazendo de tudo para aprovar. O Arthur Lira, ele só quer colocar para votação quando ele tiver 300 votos na ponta do lápis, sabendo nominalmente quem é quem, para saber quem trai, quem não trai, tudo mais. Parece, por tudo o que está sendo noticiado, que ele conseguiu os 300 votos. Vai ter traição, então dificilmente vão ser 300 votos a favor, mas tendo 300 que dizem que vão votar a favor, ele já fala, pô, se 40 traírem, ainda assim o projeto passa. Então essa é a margem de erro que o Arthur Lira quer, que possa ter 30, 40 traições e o projeto passar. Vamos lembrar, precisa de 257 votos. E ele tá para colocar. Ele vai arranjar uma briga gigantesca com a bancada evangélica, e essa briga gigantesca, eu falo, às vezes a pessoa dá um passo maior que a perna. Eu tô analisando aqui só a questão política, nem tô analisando mérito, se tem que legalizar, se não tem. Aliás, comenta aí qual a sua opinião sobre esse projeto aí. Tem que legalizar sim ou não? Só uma coisa, se o projeto é do governo Bolsonaro, pode ter certeza que mesmo se você é a favor, quando você vai ler o projeto inteiro, tem um monte de coisa para favorecer empresas estrangeiras e favorecer lavagem de dinheiro. Não tenha dúvidas. Até projetos bons que às vezes o pessoal do governo Bolsonaro é a favor, não o bolsonarismo, e sim o centrão que está com ele é a favor, até projetos bons eles conseguem estragar. Vou te dar um exemplo de um projeto que era bom para o Brasil e conseguiram estragar. A BR do Mar, que é um projeto que desagradou os caminhoneiros, é o projeto que legaliza a cabotagem no Brasil. Cabotagem é o seguinte, você quer transportar uma coisa de São Paulo para Fortaleza, você não tem que mais pegar de caminhão 3 dias de viagem, não. Você vai para o Porto de Santos, coloca num navio e o navio faz cabotagem, vai de Santos a Fortaleza pelo mar. Se chama cabotagem porque o navio fica sempre perto da costa, ele não entra em alto mar, ele fica sempre perto da costa. Você fala, pô, projeto bom, é uma maneira mais de transporte, né? Não. O governo Bolsonaro fez o projeto de maneira que as empresas estrangeiras podem fazer tudo e quebrar as empresas brasileiras. Isso quebra caminhoneiros autônomos, quebra transportadoras brasileiras. O governo Bolsonaro. Então, mesmo se alguém for a favor do projeto de jogos de azar, eu vou te falar, vão aprovar de uma maneira péssima para todo mundo. Péssima para o Brasil, para a população, para todo mundo. Tá. O Arthur Lira tá dando um passo maior que a perna, por quê? Ele quer ser presidente da Câmara dos Deputados ano que vem, quer ser reeleito. Ele tá se indispondo com pelo menos 50 deputados da bancada evangélica. A bancada evangélica tem mais de 50 deputados, mas pelo menos uns 50 vão começar a ter ranço do Arthur Lira, vão começar a olhar para ele e ficar com raiva dele, porque ele tá aprovando esse projeto que vai completamente contra os interesses desse pessoal. Aí, ele fazendo isso, lá no ano que vem, vai ter a resposta. A resposta, na hora que eles tiverem que votar no Arthur Lira ou em qualquer outro, vão falar, tá vendo, Arthur Lira? Tá vendo? E vão jogar na cara. E não pense que esse pessoal não joga na cara, não. Eu vou mostrar o nosso carro de som, ó. Avenida Central da Praia de Atlântida, que pertence a Xangri-Lá, no Rio Grande do Sul, onde tem um outdoor do Bolsonaro. Aqui, ó, nosso carro de som lá denunciando o Bolsonaro. O arroz tá caro, o feijão tá caro, o preço da gasolina é culpa do Bolsonaro. E a sua família é por comprando mansão. E o povo brasileiro sofrendo... Olha que bandidos. Isso é crime eleitoral, viu?